nome é Natália Pacheco. E o meu é Heloísa Caetano. E esse é o Radiopapo, o seu podcast de veterinária preferido. Hoje a gente tá aqui com uma pessoa super especial, que é o Rafael Vieira. Rafa, conta um pouquinho aí da sua trajetória, né? Como que você iniciou aí nessa carreira sua? Oi, gente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu comecei, né, desde criança, eu sempre tive esse sonho de ser veterinário, acredito como a maioria de nós, né? Sim. Mas o meu era bem específico, eu queria ser veterinário de bicho preguiça, eu falava isso pra minha mãe desde sempre. E aí eu persisti, né, e hoje eu consigo trabalhar com bicho preguiça. Ah, que legal. Mas eu me graduei, né, na Faculdade de Medicina Veterinária, em Bragança Paulista. Depois eu fiz um mestrado, né, na Unicamp, com Biologia Animal, focado em parasitos. E depois eu fiz uma pós-graduação em Cuidados Paliativos e Terapia de Dor. Essa pós-graduação foi na Medicina Humana. E aí eu trouxe isso para a parte veterinária, né? E foi aí que eu comecei a me aprofundar mais na questão dos cuidados paliativos, né? Especialmente em cuidados de pacientes em fase final de vida. Eu sempre trabalhei em clínica, né, veterinária, e sempre com animais silvestres, né? Nunca trabalhei com cão e gato, sempre com pets não convencionais, e agora atualmente eu trabalho com animais selvagens no centro de resgate, né? Então, a minha área de atuação sempre foi com essas espécies, mas dentro da temática de cuidados paliativos, cuidados em fim de vida, né, manejo de luto e cuidados no geral com esses pacientes, né. Atualmente, eu não moro mais no Brasil, né, eu moro aqui na Costa Rica, eu trabalho no Centro de Resgate de Animais Silvestres aqui. E também atuo dentro da área de cuidados paliativos aqui, né? E no Brasil ainda tenho a minha atuação dentro das associações que eu sou diretor também, muito voltado para a saúde mental, né, e cuidados paliativos. Então, também sou diretor da EcoAVET, que é a Associação Brasileira em prol da saúde mental na medicina veterinária, né, atuando junto com psicólogos para a gente conseguir melhorar a situação da saúde mental dentro da nossa profissão, que é tão necessário, né? E atualmente também sou diretor da Associação Nacional de Cuidados Paliativos Veterinários, é uma associação nova, a gente está fundando agora esse ano, né? Mas também para a gente desmistificar mais o que são os cuidados paliativos e melhorar a base dos cuidados paliativos dentro da medicina veterinária também. E, resumidamente, é isso, assim, começou, né, dentro dessa vontade de trabalhar com bicho preguiça, e aí eu fui descobrindo outras coisas, né, o meu encontro com os cuidados paliativos, ele foi em 2018, eu me graduei em 2015, 3 anos depois eu encontrei aí dentro dos cuidados paliativos, porque meu pai teve uma enfermidade grave, né, ele teve um adenocarcinoma em transição esofagogástrica, e foi aí que eu tive mais contato com os cuidados paliativos, o que eram os cuidados paliativos, me apaixonei totalmente, falei, quero fazer isso, né, quero trazer esse cuidado mais humanizado e isso para dentro da minha rotina, porque era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, né? E aí mergulhei de cabeça e tô aí até hoje. Muito bom. Muito legal isso. E, Rafa, a gente tem essa parte, né, de cuidados paliativos mais na medicina humana, né? Mas e na área pet? Como que funciona os cuidados paliativos na área pet? Até mesmo na medicina humana ainda é um pouco difícil, é mais conhecido, mas ainda ter acesso ainda é um pouco complicado, né? Hoje já está melhorando bastante, mas a gente ainda está num processo de transição. Por exemplo, até 2022, se eu não me engano, não era obrigatória essa disciplina na faculdade de medicina, só para vocês terem uma noção, né? Nos cuidados paliativos, por exemplo, não é incluso eutanásia, então a gente cuida dos pacientes para garantir que eles morram com dignidade, sem sofrimento naturalmente. Né? Não é só para quem está morrendo, a gente vai falar sobre isso, mas é só para você entender que todos os pacientes humanos, no Brasil não é autorizada a eutanásia humana, né? Então todos os médicos deveriam aprender sobre isso, e não aprendem, porque não está na grade. Então para a medicina veterinária ainda é mais complicado, né? Mas funciona. O ideal para ofertar os cuidados paliativos, né, é você ter uma equipe multidisciplinar e multiprofissional, né? A gente não consegue fazer isso sozinho. Então, assim, tirando o exemplo da medicina humana, uma equipe de cuidado paliativo ela é composta por um médico, por um enfermeiro, por um psicólogo, por um advogado, por um assistente social, por um farmacêutico, por um nutricionista e por aí vai. Todas as pessoas têm a especialização em cuidados paliativos, né? Na medicina veterinária, a gente ainda está um pouco distante de ter essa possibilidade. Hoje, a gente já consegue, por exemplo, trabalhar com os psicólogos, né, dentro dos hospitais, das clínicas, então já é um grande avanço para nós, né? E dentro das especialidades veterinárias também, que isso ajuda muito. Então, ainda é um grande desafio. E ainda existe muito mito, né? Eu vejo que a gente ainda está num processo muito de educação sobre o que é cuidados paliativos, quando indicar, para quem é, né? Então, a gente ainda tem essa cultura de que cuidado paliativo é quando não tem mais o que fazer, né?
E aí eu sempre brinco, né? Vocês imaginam como que é uma pós-graduação de 2 anos sobre não fazer nada, né? Tem muita coisa para fazer, porque é difícil, é muito difícil ofertar cuidados paliativos e a gente precisa de profissionais capacitados para isso, né? Então, o primeiro passo que a gente trabalha muito é realmente educar as pessoas, os clínicos e os proprietários, né, os tutores, de quando buscar a ajuda dos cuidados paliativos. Então, por definição, seria indicado desde o diagnóstico de uma doença grave e ameaçadora da vida. Essa doença ela pode ou não ter cura. Então, por exemplo, um câncer é um diagnóstico grave. Quando você vai comunicar para o tutor, né, que esse animalzinho está com câncer, a palavra câncer por si só ela já causa um impacto gigantesco, né? Ela vem automaticamente sofrimento, mutilação, morte na cabeça. Então, o sofrimento já começa ali, né? E os cuidados paliativos nada mais é do que cuidar de sofrimentos. A gente cuida dos sofrimentos em todas as dimensões, física, emocional, social e espiritual. E aí, espiritualidade não tem nada a ver com religião, tá, gente? A gente confunde bastante, isso é importante falar, porque a espiritualidade é o que dá sentido para a vida. É uma coisa muito individual, né? Pode ser encontrado através da religião? Sim, mas não necessariamente, não são sinônimos, né? Então, são sofrimentos muito individuais que o paciente e a família do paciente vai vivenciar durante esse processo de adoecimento, né? E, por exemplo, alguns cânceres a gente sabe que tem cura, né? Então, o paciente curou, ele também vai ter alta de cuidados paliativos, né? Não é aquela coisa que vai ficar pro resto da vida, muitas vezes. Mas, sim, existe essa parte que é mais direcionada para a parte final de vida, né? Então, na rotina clínica, né, os cuidados paliativos, eles são ofertados pro paciente, pro animal, e para a família multiespécie do animal, né? Família multiespécie, não sei se todo mundo está familiarizado, mas, pela própria definição, o vínculo familiar, ele deixa de ser sanguíneo e ele passa a ser emocional, né? Então, onde existe amor, onde existe afeto, existe uma composição familiar. E aí a gente tem os pets dentro das famílias, né? Então, são famílias. Então, por isso que a gente fala que a gente cuida de todo mundo. A gente cuida dos tutores e a gente cuida dos pacientes, né, não humanos também durante esse processo. E na área pet, claro, a gente tem bastante procura hoje em dia, porque hoje a gente está falando mais sobre isso, né? A gente ainda vem dessa cultura de que na medicina veterinária a eutanásia é a única saída, né? Ou você vai morrer de morte súbita, ou vai ter que ser eutanasiado, né? E a eutanásia, claro, ela é uma opção, e ela é muito bem-vinda em muitos casos, mas ela não é a única saída, né? Existem outras formas de curar desses pacientes, e isso também vai ter muito envolvimento de o que faz sentido para cada família. A gente sabe que tem pessoas que abominam a eutanásia, né, e que não vão querer fazer. E a gente tem religiões, por exemplo, que proíbem a prática da eutanásia, né, e hoje já é uma realidade na nossa rotina de atendimento, né. Então, para essas famílias, por exemplo, os cuidados paliativos, eles são muito bem-vindos, né. E tem família que não dá conta. Não, eu não aguento ver sofrendo, né? Para mim é muito sofrimento e eu prefiro fazer eutanásia, né? E claro que a gente sempre vai usar a definição, né, técnica, né, a indicação, perdão, técnica de eutanásia, né, que é regulamentada lá pela a Regulamentação 1000 de 2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então isso é uma coisa que a gente sempre tem que olhar para esse paciente, olhar para essa família e saber qual vai ser a melhor conduta ali e orientá-los também durante esse processo, né? Então, o cuidado paliativo, ele vai trabalhar muito essa questão da orientação, da conversa, a gente comunica muito, né? A gente acolhe demais também na conversa para entender o que faz sentido para aquela família, o que não faz, né, ver os sofrimentos emocionais também presentes e sociais, né, as dúvidas, as angústias, e tudo isso a gente consegue acolher também e muitas vezes direcionar para o que de fato vai ser o mais indicado e a conduta mais que vai beneficiar mais esse paciente, né, durante esse processo de enfrentamento de doença. Tá. Ô, Rafa, e como que esse tutor chega em vocês, nesses profissionais que trabalham com isso? Muitas vezes é por indicação, né? Então, por isso que eu sempre reforço que é importante a gente estar muito bem alinhado sobre o que é, né? E esse processo de educação, eles têm cursos também que a gente tem, né? De cuidados paliativos para veterinários não paliativistas, palestras e tudo mais, porque é claro que a especialização é muito importante, mas você não precisa ser pós-graduado em cuidados paliativos para ter uma abordagem paliativa, né? Então, o primeiro ponto é a educação mesmo, assim, é orientar esses profissionais de quando, né? Encaminharem para a gente, que o ideal seria ter o acompanhamento. Uma coisa não anula a outra, né? Acho que isso ainda existe muito esse mito de vou encaminhar para o paliativo, ficar só no paliativo. Não, a gente pode trabalhar em conjunto e a gente trabalha em conjunto, né? A gente vai ter um olhar diferente ali, né? Sobre essas questões dos sofrimentos, do manejo de sintomas, né? Das manifestações clínicas. Às vezes não vai manifestar, mas a gente sabe que aquela enfermidade, né?
ela traz aqueles sintomas para esse paciente, então a gente consegue atuar, inclusive, de maneira preventiva, né? A gente vai fazer um controle de dor muito bom, a gente vai fazer manejo de náusea, diarreia, e tudo que pode trazer, né? Para esse paciente de espineia, dependendo do quadro e da curva de evolução de doença que esse paciente está, né? Então, por isso que essa parte da educação é muito importante, a gente conversar com os colegas também, para saber quando encaminhar para a gente, porque na grande maioria das vezes vem por encaminhamento, né? São os colegas que encaminham. E às vezes algumas pessoas já conhecem, né, de rede social e tudo mais, e acabam procurando auxílio por esses meios também, né, para ter uma consulta, ter um cuidado ali nesse sentido. Sim. E como que tá difundida essa área hoje no Brasil? Está crescendo cada vez mais, né? Então, por isso que agora a gente tem a Associação também Nacional de Cuidados Paliativos Veterinários, né? E é uma coisa nova ainda, mas a gente o foco também é trabalhar com a educação desses profissionais e disseminar mais os cuidados paliativos, né? E desconstruir todos esses mitos e lendas que eu costumo dizer que existem, né? Sobre os cuidados paliativos. Então, a gente está crescendo. Tem um caminho longo pela frente ainda, né? Porque muitas pessoas tem essa visão um pouco equivocada e falar, não, mas cuidado paliativo é só falar bonitinho e é só dar uma gabapentina, né? Uhum. E não é, né? É muito mais complexo do que isso. Então, por isso que a gente foca muito nessa questão da educação mesmo, assim, de capacitar os profissionais ou para fazerem cuidados paliativos ou para encaminharem e saberem o que é e o que não é cuidado paliativo, né? Então isso a gente ainda está, e acho que vamos caminhar durante um bom tempo, né? Um processo de educação, assim como na medicina humana também, né? Na medicina humana no Brasil já é um pouco mais avançado, mas ainda tem muitas coisas para melhorar e as ofertas ainda não são tão disseminadas assim, né? E na medicina veterinária também não é diferente, a gente está caminhando. Sim, é uma área que não é muito conhecida. Né? A gente mesmo nem imaginava. Assim, na verdade eu conhecia porque eu li um livro que com certeza você já leu, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é maravilhoso. Assim, eu indico esse livro para todo mundo, porque é um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida, e eu indico mesmo. Então foi aí que eu conheci um pouco sobre esses cuidados paliativos, né? Mas realmente é uma área que precisa de educação mesmo. Sim. Na parte veterinária também, a gente acabou de lançar o livro, né, Saúde Mental na Medicina Veterinária, escrito por psicólogos veterinários. Eu tenho um capítulo no livro também sobre fase final de vida, processo ativo de morte e eutanásia nos cuidados paliativos. E a gente tem também essa contando mais, né, tem capítulo só sobre cuidados paliativos para falar mais sobre, porque realmente é uma literatura que ainda é bastante escassa pra gente. Sim, na veterinária eu realmente também não sabia, mas muito bom saber que existe esse livro. Depois você passa até uma indicação melhor dele aí no final, passa o nome certinho. Sim, claro. Que daí a gente pra gente divulgar coloca aqui também. E, Rafa, a gente entende que quando a gente pensa, né, em cuidados paliativos, vem muito a questão do luto, né? Você tem essa visão do luto na veterinária? Você acredita que, relacionado a animais, o luto acaba sendo um pouco invisibilizado socialmente falando? Sim. A gente está transicionando também, né? Mas cada dia mais a gente está falando sobre isso e validando mais esse luto, né? Mas o luto por animais de estimação, ele ainda é considerado como um luto não reconhecido, né? O que é isso? É uma dor que não é validada socialmente, né? O luto é um processo fisiológico e natural perante a perda de algo que é muito importante para você, né? Não só ocorre por morte, tá? Isso é muito importante a gente reforçar também, que muitas vezes uma separação momentânea ou um vínculo, né? Quando existe uma ameaça nesse vínculo que existe, vai existir um processo de luto, né? Acho que um processo de luto que todos nós já passamos na vida é o término de um relacionamento amoroso, né? Por exemplo, isso é um processo de luto, né? A própria graduação, né? Qualquer coisa que mude a tua rotina ali vai trazer um processo de luto, né? Por exemplo, a mudança do país, é o luto que eu tô vivendo agora, né? Adaptar uma nova realidade, uma nova cultura, tudo diferente, é um processo de luto também. Então, o luto, ele pode começar mesmo antes da morte, por exemplo, ser concretizada, né? Por exemplo, um animal necessitar de uma internação, por exemplo, ali já inicia um processo, né, de luto, que a gente chama de luto antecipatório, né? Que tem todos esses sofrimentos, esse medo e tudo mais. Isso é normal, né? Mas o luto pelos animais, ele ainda é considerado um luto não reconhecido,
né? Cada vez mais a gente tá falando sobre isso, reconhecendo mais esse processo, mas ainda existe muito aquela diminuição, né? De, mas você tá chorando porque é seu cachorro, né? Você tá chorando porque é um coelho, aí você compra outro, não fica assim, não é ninguém da tua família, né? E como mudou essa configuração social que a gente tem hoje, né? Dentro das famílias multiespécies, sim, a gente tem, né? Os pais e mães de pet que são reconhecidos ali muitas vezes como pais e mães, mas quando esse filho, né, ele morre, essa dor não é validada como se fosse a de um pai ou de uma mãe perdendo seu filho, né? Então isso vem muito essa questão da não validação. Isso existe tanto dentro das famílias, né? E isso existe também dentro com nós, com os próprios profissionais que trabalham na área, né? Aquela coisa de, não posso me envolver com o meu paciente, né? Senão eu vou sofrer e tudo mais. E o sofrimento muitas vezes é inevitável, né? Um jeito saudável, assim, o sofrimento é algo que a gente não consegue evitar, mas se a gente consegue desenvolver as nossas ferramentas e olhar pra gente em questão de autoconhecimento, autocuidado e saber o que a gente pode usar para cuidar dessa dor quando ela acontecer, né? Seria uma maneira mais saudável de lidar com todo esse processo. Então, existe muito isso. E o próprio luto nos animais, né? Entre os animais também existe um processo de luto, que é um dos meus objetos de estudos atuais, né? Então, a gente tem aí as mesmas áreas, as áreas que são ativadas no cérebro num processo de luto humano, também existem nos animais, e eles também têm diversos comportamentos diferentes, não só relacionados ao luto humano, mas que são alterações de comportamento quando eles vivenciam uma perda significativa, né? Então, isso tudo é algo que ainda é um pouco negligenciado, mas eu acho que a gente está caminhando bem, assim, para validar, e acredito que vai ser um processo que, como a sociedade é muito plural, né, a gente vai ter pessoas que se identificam com isso e pessoas que não se identificam com isso. E acho que isso aí vai ser para sempre, sabe? Não sei se um dia, até com as pessoas mesmo isso acontece, né? Então, com os animais não vai ser muito diferente, mas a gente vai caminhando, né, e falando sobre isso e validando essas dores e acolhendo e se acolhendo também durante esse processo, né? Porque o luto do veterinário também é um pouco deixado de lado, né? Às vezes a gente, claro, porque ninguém ensinou isso pra gente, né? A gente só é jogado no mercado de trabalho e se vira aí com essas informações e com essas perdas que você vai ter. E aí a gente se sente culpado, a gente sente que a gente falhou, né? Então, assim, não é só a tristeza pela morte de um paciente, vem toda essa bola de neve de coisas negativas que vem na nossa cabeça, porque é meio que o oposto do que a gente foi ensinado, né? Então, isso é algo que a gente também tem que trabalhar mais, assim, e estamos trabalhando para desconstruir muito nessa nossa formação. Sim. Em relação ao luto pet para pet, né? Então, eu tenho 2 cães, um morreu. Tem algum estudo, né, que diz o que a gente deve fazer em relação a isso? Porque, por exemplo, né, às vezes o cachorro está internado, um não vai mais ver o outro e esse paciente acabou indo a óbito e vai para algum outro lugar, não volta para casa. Como que teria que ser essa relação nessa hora? Estudo em si eu desconheço, pode ser que exista e eu nunca vi, mas assim, o que a gente extrapola muito é de como a gente trabalha com os humanos mesmo. Então, o que eu sempre recomendo para os pacientes é deixá-los se despedir também, né? Porque justamente isso acontece. Às vezes existe um grupo de animais que convive na casa, um ficou doente, foi pro veterinário, acabou infelizmente falecendo no veterinário, nunca mais voltou para casa. Então, o que aconteceu com esse animal? Eles não sabem, né? Os animais, assim, a gente não tem uma evidência científica que eles pensem sobre o sentido da vida e tudo mais, né? Mas eles entendem a morte, isso é um fato, né? A gente vê isso com elefantes, com chimpanzés, até com animais selvagens. E no processo de domesticação, a gente modifica muitas coisas nos animais também, né? Então eles acabam ficando mais dependentes ali de nós mesmos e dos seus grupos formados, né? Então isso que eu sempre recomendo para os pacientes é deixá-los se despedir também. Isso é importante. Hoje a gente já está trabalhando mais com essas questões dos rituais de despedida, né? A gente já está tendo os velórios para pet, né, e tudo mais. Então, mesmo se não for ter essa ritualização, eu sempre aconselho que o animal, né, que ficou vivo ali, ele possa se despedir também. Por quê? Quando ele vê que o animal morreu, ele entende que houve uma conclusão. Né? Claro, ele pode ter alterações de comportamento, sim. Às vezes acontece, às vezes não. Isso é muito individual, até para os humanos mesmo, né? Então, tem animais que vão querer interagir ali com o corpo. Eu já tive muitas experiências com isso de animais tentando ali, né, movimentar o corpo para trazer de volta, né? Isso é sempre muito emocionante. Já tive pacientes também, assim, que simplesmente ignoraram. Deram uma cheiradinha ali, viram e quiseram sair. E a gente respeita isso, né? Porque também é o processo deles. O que eu vejo na minha experiência é esses animais que a gente mostra, né, que a gente deixa eles verem o que aconteceu, a conclusão para eles é mais tranquila e eles seguem
né, mais tranquilos. A reconstrução deles, né, é mais tranquila. Não tem tantas alterações de comportamento, não é aquele animal que vai ficar muito depressivo, né, que às vezes pode acontecer também. E às vezes mesmo com isso pode acontecer dessa maneira, né? Mas é importante a gente entender que o processo de luto, ele traz uma descarga de glicocorticoides muito grande no nosso corpo, né? A gente tem um estudo muito legal que fala sobre isso, que foi feito com babuínos. E eles compararam 2 grupos, né? Um grupo em que o grupo de babuínos foi atacado, mas não existiu nenhuma morte, e um outro grupo em que o grupo de babuínos foi atacado e houve morte de alguns dos integrantes, né? E eles dosaram glicocorticoides nas fezes e eles viram que o grupo que teve perdas, né, ficou com uma alta carga de glicocorticoides por mais de um mês. Então, um mês de uma descarga de um estresse, né, desse, ele vai trazer queda de imunidade, ele vai deixar esse animal mais sensível às outras enfermidades, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre oriento também. Esse animalzinho que está passando pelo processo de luto, né, a gente tem que ficar de olho nele. A gente também vai sofrer, mas como família a gente sofre junto, se apoia junto, né? Então, tem que ficar de olho, né? A gente tá ali também para ofertar esse suporte, né? Qualquer alteração, a gente tá aqui para oferecer suporte, mas o que eu sempre recomendo é permita a despedida. Eu acho que isso é muito importante. Já me perguntaram também quando é um membro humano da família que morre, né? Quando é o tutor ou algo do gênero, eu recomendo a mesma coisa. Se for possível, permita que ele veja o que aconteceu, permita que ele se despeça, porque isso para eles parece que é mais simples do que pra gente, sabe? Eles entendem a conclusão, eles não se sentem abandonados, eles não se sentem, né, rejeitados, porque isso também é uma coisa que às vezes traz grandes consequências, né, principalmente emocionais. Então, para lidar, né, mais saudavelmente, digamos assim, com esse processo, eu acho que a despedida é muito importante, assim, eles também entenderem que houve uma conclusão ali, né, e eles seguem mais tranquilamente. Porque às vezes fica aquela questão, será que eu compro outro para colocar junto, né? Era o único companheiro, agora o que eu faço? Será que eu já compro outro? Depende, é muito relativo, né? Eu trabalhava muito com calopsitas, né? E a gente via muito isso, as calopsitas elas pareiam, né? E eles têm um par ali pro resto da vida. Então, morreu o parceiro, será que eu compro outro pra pôr no lugar? Já tive experiências que deu super certo, já tive experiência que foi muito mais estressante, os animais se odiaram e não foi legal. Então isso também é muito individual e às vezes a gente não tem uma resposta certa para faz isso que vai dar certo, né? Mas a gente tem essas possibilidades que eu acho que facilitam uma elaboração um pouco mais saudável do que aconteceu. Legal. Legal. E a gente tem, né, na parte humana, as fases do luto, né? Você vê dessa mesma forma na veterinária ou tem alguma coisa que é diferente? É diferente. Até para os humanos mesmo, essa questão das fases do luto, ela foi mal interpretada, assim, digamos. Porque o que acontece? Eles falavam que tinham 5 fases, né? Negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. E a gente vê que o luto, ele não é um processo linear que você vai seguir essas fases, né? Isso, na verdade, veio de um estudo da Elizabeth Kubler-Ross, que era uma psiquiatra, e ela via que isso acontecia com os pacientes que estavam morrendo, né? Então falaram, os lutos têm as fases. Não é que ele tem as fases. Pode acontecer essas coisas, sim, pode ter isso, mas hoje o modelo atual que a psicologia usa, né, para o processo de luto é o modelo dual do luto, onde você vai ter 2 momentos distintos. Um momento você vai estar voltado para a tua perda e para o que aquilo significa para você, e outro momento você vai estar voltado para a reparação dessa perda, né, para reconstruir e seguir. Então, o saudável é oscilar entre esses 2 momentos. E aí, durante esses momentos, pode vir a negação, a raiva, a barganha, tudo isso pode acontecer. Então, esse é o modelo atual que a psicologia usa, né? E que a gente vê que é muito individual, assim, porque eu acho que as fases do luto, eu já recebi muitos relatos disso, de, eu acho que eu tô vivendo meu luto errado, porque eu não fiquei com raiva, porque eu aceitei muito fácil, sabe, porque eu superei muito fácil. E o luto, ele é um processo existencial e atemporal, né? Então não tem uma data, falar, o luto dura 1 ano, né? Não, é que o primeiro ano é mais difícil porque é onde acontecem as datas comemorativas, né, os aniversários, onde você não vai ter o seu ente querido ali. Então isso pode realmente ser muito mais sensível para você, né? Então não é que tem um prazo de validade. O luto, ele é para sempre, né? É que a gente aprende, a gente deixa de ser a dor e a gente passa a ter a dor, né? E a gente aprende a conviver com ela ali, mas ele vai se transformando e a saudade fica para sempre, né? Então, essa questão das fases eu gosto de reforçar porque às vezes traz um pouco de culpa, sabe? De, eu tô vivendo meu luto errado, né? E não é assim, não vai ser um processo linear. A gente costuma dizer que o luto é uma montanha-russa no escuro, né? Você nunca sabe quando vai ser a tua queda, às vezes você tá super bem aquele dia, tem dias bons no luto também,
né? E às vezes você tá num dia super bom, você sente um cheiro que lembra o seu ser amado e você chora, você sente saudade, você quer dar um abraço, você não pode. Então, é um processo existencial. Né? Então, a gente vê que com os animais, isso não é muito bem delimitado, assim, não posso te dizer que acontece da mesma maneira. Não, a gente vê que comportamentos se repetem, né? A gente tem, por exemplo, relatos de orcas, tem uma orca que é a Taliqua, ela ficou 17 dias carregando o seu filhote morto no mar. Né, nadando e levando o filhote ali, e o grupo protegendo ela, alimentando ela durante esse processo, né, tendo um cuidado ali. A gente tem os elefantes mesmo que ritualizam e fazem funerais, né, para os seus descendentes que morreram ali, ou antepassados mesmo, e a gente tem diferenças entre as espécies também, né? Então, assim como para nós, né, é muito relacionado à história que a gente teve com aquele ser amado, né? Tem coisas que fazem sentido pra gente, tem coisas que não, né? O processo de luto, ele vai ser muito individual também e pode trazer diversos tipos de comportamentos, né? Tem pessoas que vão lidar muito mais fácil, tem pessoas que vão lidar não tão facilmente assim, né? E tem os processos que podem permanecer, e aí são patológicos mesmo, né? Quando dura muito tempo, a gente tem um processo de luto prolongado, que é considerado uma patologia, né? Mas o luto por si só, ele é um processo saudável e esperado, né? É quando o nosso mundo presumido se quebra ali, né? O mundo presumido é a nossa rotina. Vamos pensar assim, eu sei que eu chego em casa todo dia, eu vou abrir a porta, eu tenho meu cachorro ali me esperando, banando o rabo, muito feliz de me ver, e eu tô feliz que eu cheguei em casa, né? E quando eu abro essa porta e não tem ninguém me esperando? Dói, né? E é claro que vai doer, né? E é claro que a gente vai ter que se adaptar a isso. Então, o luto é essa adaptação, né? Onde eu vou ter uma presença constante da ausência de algo ou alguém que eu amo muito, né? E eu falo que eu amo muito porque o amor não morre, né, gente? Sim. O corpo pode não estar mais ali, mas o amor fica com a gente para sempre, né? Então, o próprio Colin Parks fala, né, que é um psicólogo, que o luto é o preço que a gente paga por amar, né? E é justamente isso. Acho que essa frase é muito bonita e acho que ela faz muito sentido, assim. Então, e aí você fala, né? Nossa, obrigado, eu nunca mais vou amar nada na minha vida, né? Porque eu não quero sofrer. Mas o sofrimento é inevitável, né? E tem uma outra frase que eu gosto bastante, que eu vi numa pichação, que é não amar por medo da dor da perda é a mesma coisa que não viver por medo da morte. Sim. Né? E é justamente isso. Pra mim faz muito sentido, assim, é isso. A gente tá aqui pra viver essa vida, pra experienciar essa vida, então que sorte a nossa de ter esses amores, né, na nossa caminhada. E a gente vê muita gente perdendo os bichinhos e falando, né, eu não quero mais porque eu vou sofrer. Sim. Não vou mais ter. E é exatamente isso que você tá falando, né? Então, o simples fato de você ter aprendido a amar, né, faz você ter esse sofrimento todo, e por que não poder amar outro animal, né, e fazer o bem pra ele da mesma maneira. Continuar usufruindo desse amor, né, compartilhando ele. Sim, claro. E o vínculo que a gente tem com os pets é diferente, né? Porque não dá pra comparar as relações humanas que a gente tem. Sim. Então a gente tem, por exemplo, a gente costuma dizer que o vínculo entre o humano e o pet, ele é perfeito. Né, não tem defeitos ali, porque o teu pet não te julga se você não tem o carro do ano, se você não fez o que ele queria, se você acorda com mau hálito de manhã, ele não tá nem aí pra isso. Sim. Né? Então essas relações, esses vínculos, quando eles são rompidos, eles doem de uma maneira visceral mesmo, assim. É uma dor mais forte. E isso eu recebia direto no consultório, assim, doutor, eu tô me sentindo muito mal porque eu tô sofrendo mais pela minha calopsita do que eu sofri quando a minha mãe morreu. E isso me traz muita culpa, né? E não dá pra gente comparar os dois vínculos, né? Por mais que a gente tenha relação pai e mãe, elas não são perfeitas. E tá tudo bem, somos humanos, né? Então, quando você perde alguém que tá ali todo dia, né? Te validando e estando ali pra você incondicionalmente, essa dor também é muito grande, né? E tá tudo certo você sentir isso, eu sinto muito por isso, mas não invalida, né? E a gente fazer essa comparação é uma coisa bem injusta, assim. É uma coisa que eu sempre tento orientar, sabe? Porque às vezes você sente muito mais culpa por estar triste do que de fato estar triste, né? E isso traz um peso extra. Isso pra gente, veterinário, também, né? Às vezes a gente se sente mal porque, tô triste porque meu paciente morreu, tô triste porque eu tive que fazer uma eutanásia, né? Tá tudo bem, você é humano. E eu sempre lembro, você não é veterinário, você não é veterinária. Você é você. Veterinário é parte de quem você é a sua profissão que você escolheu, mas isso não resume você, isso não resume a tua vida. Você continua um ser humano com seus medos, inseguranças, alegrias, angústias, e tá tudo certo, né? A gente só tem que autorizar a sentir isso sem culpa.
Sim. A morte ela é um assunto muito delicado, né, em várias famílias, acho que na maior parte das famílias. E como conversar sobre morte, como contar sobre a morte de um animalzinho para uma criança, por exemplo? Sim, com crianças a gente tem técnicas diferentes, né? Depende da idade da criança também, né? Para saber se essa criança vai ter compreensão ou não. Mas isso é algo que a gente sempre indica que aconteça, incluir essa criança, né? Porque não sei como foi a experiência de vocês dentro da VET nesse sentido, mas comigo sempre acontecia muito de os pais não quererem incluir a criança, né? Inventarem uma desculpa ou comprarem outro animal e colocarem no lugar, né? Falando que era aquele animal. Comigo, na rotina de silvestre, sempre acontecia isso com os hamsters e peixe, né? Que, vive pouco tempo, né? E 2 anos mais ou menos, morre, não vou contar pra criança, compro outro e coloco no lugar, que é mais fácil ter que lidar com isso, né? Isso pode ser bem prejudicial também, né? E é nessa fase que a gente prepara essa criança também para a vida e para lidar com essas coisas, né? Então, o indicado assim para crianças é que a gente nunca conte de uma vez só, né? Assim, aconteceu isso. Para a criança é sempre importante narrar uma história, né? Ela tem que entender a conexão das coisas. Então, olha, não chegar e falar, olha, o Bob morreu. Você lembra, né, que o Bob estava doentinho, que aconteceu isso. Então, narrar uma situação de fatos até chegar no desfecho, né? E que tá tudo bem chorar, e tá tudo bem você chorar na frente da criança também, não tem problema nenhum. É importante você validar isso e falar, olha, mamãe tá chorando, papai tá chorando, a tia tá chorando porque eu tô triste, tá tudo bem. E você pode chorar também, eu tô aqui pra te dar um abraço, né? A gente vai sentir muita saudade dele e tá tudo certo. Então, o ideal é que esse processo ele tenha não seja tão direto assim, né? Ele tem uma narrativa para que a criança consiga assimilar, né, esses fatos e ver essa conexão da história. E claro, se existe alguma dificuldade, um profissional da saúde mental também pode ser acionado, né? Psicólogo e tudo mais, eles estão aí também para ajudar a gente nessa comunicação. Isso também permite que seja uma comunicação mais saudável, um processo mais saudável e uma elaboração mais saudável. Perfeito. E tem alguma coisa que você sugere que possa ajudar nesse processo? Tanto para a criança quanto para pessoa que está passando por um luto. É porque eu acho que é meio difícil porque é tudo muito individual, né? Sim. O que eu sempre sugiro é sinta o que você está sentindo e autorize a sentir o que você está sentindo, sabe? Não se sinta culpado. E isso eu falo pra mim mesmo, assim, porque às vezes eu sempre choro, né, gente? Eu sou muito chorão, assim. Eu choro com tudo. Vários pacientes, eu sempre chorava com as famílias, e eu me sentia muito culpado por isso. Eu falei, meu Deus, eu tô chorando, né? E eu falo, não, por que eu tenho que me sentir culpado por isso? Eu sou humano e tá tudo certo, e assim. E eu via que eu tinha tanto medo, às vezes as lágrimas... Isso foi durante o meu processo de desconstrução, né, assim, pra parte de entrar nos cuidados paliativos de fato. Eu me sentia muito culpado pelas minhas emoções e me segurava muito, assim, de não posso sentir, não posso, e isso me trouxe um burnout. Foi bem complicado e foi bem difícil lidar com tudo isso, mas depois eu entendi, eu falei, não, tá tudo certo, vamos sentir o que a gente tem que sentir, e o que eu sempre recomendo para você também profissional, não se sinta culpado, mas uma coisa que a gente tem que lembrar eu não sou o protagonista dessa história. Eu não sou o ator principal ali. Então, o que eu quero dizer com isso? É que tá tudo certo você se emocionar, mas a gente não pode se descompensar mais que o tutor. Sim. Né? E acontece, né? Porque somos humanos, tá tudo certo, mas a gente tem que entender o porquê que isso aconteceu, né? Então, claro, muitas vezes, e com todas as famílias que eu acabei me emocionando e chorei, que foi muito genuíno, porque eu tinha um carinho muito grande por aquela família, por aquele paciente, só aumentou o meu vínculo com eles, né? E de muitos eu sou amigo até hoje, a gente conversa até hoje, eles nem têm mais animais, às vezes a gente sempre troca mensagem pra saber como o outro tá, manda mensagem no Natal, e criou um vínculo ali, né? E a gente demonstra que a gente também é humano. E tem um trabalho muito legal, que é com medicina humana também, mas é que eles entrevistaram pais de crianças que recebem cuidados paliativos, perguntando para esses pais o que um profissional precisa ter para eles se sentirem confortáveis em deixar o profissional cuidar dos filhos deles, né? E a primeira coisa que eles enumeraram foi a capacidade desse profissional em demonstrar suas emoções. Então isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente tem bastante medo e é a emoção que conecta, é a emoção que faz a gente ser humano, né? Então, não que, claro, eu preciso chorar em todas as minhas consultas. Não é isso que eu tô falando, né? Mas é que você é humano, assim, tá tudo certo se acontecer. Não se sinta culpado,
né? E faz parte do processo. Então, o que eu falo para todo mundo é: se permita sentir o que você está sentindo, né? A gente precisa muito ter a nossa rede de apoio, isso é muito importante e saudável, né? E a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que não têm a melhor rede de apoio, tem pessoas que não têm rede de apoio nenhuma, né? Então, isso, sempre que possível, eu sempre oriento também o auxílio psicológico, né? Porque apoio emocional, qualquer um pode dar. A gente faz isso todo dia, né? Se você tem capacidade para isso, que tem gente que não tem também, tá tudo certo, né? Mas a gente pode ofertar. Agora, psicoterapia é com o profissional, é com o psicólogo, né? Então, eu já tive casos que eu precisei realmente encaminhar para o psicólogo e que foi muito tranquilo, assim. Porque às vezes a gente ainda tem muito essa questão, né? De, psicólogo é só para louco, né? E ainda existe isso, esse tabu na sociedade, né? Então, uma coisa que eu sempre... quando eu precisava, por exemplo, indicar isso, eu tento aproximar para minha realidade, né? Porque eu faço terapia, né? E eu só tô aqui por causa da minha terapia, porque minha terapeuta ajuda muito a lidar com todos esses processos. E eu sempre falo, olha, eu sei que às vezes pode ser muito difícil, para mim também é muito complicado, a minha terapeuta me ajuda muito. Então, se você quiser, né, eu tenho quem te indicar, porque é uma ajuda extra que ajuda muito a gente, né? E isso aproxima também, né? Se a pessoa confia em você e fala, nossa, eu confio nele, ele faz terapia, então realmente não é coisa de doido, né? Então a gente vai desconstruindo isso e aproximando do tutor ali, de quem tá perto da gente, para mostrar que isso faz parte da experiência humana, né? Que ninguém tá louco, ou que na verdade todo mundo tá louco, eu acho. Mas que a gente precisa realmente de suporte, que tá tudo bem. Você não é fraco por pedir ajuda em nada disso, né? Então, e claro, gente, depende do caso, né? Porque a gente tem pessoas que já têm alguns transtornos mentais previamente diagnosticados, isso pode ser que seja muito mais difícil lidar com esse processo, né? Então, já teve casos também que eu precisei entrar direto em contato com o terapeuta da pessoa, né? Para explicar o que aconteceu. Então, isso, claro, a gente tem que estar muito bem alinhado ali em relação ao que está acontecendo, né? Porque é uma rede de apoio, é uma rede de cuidado. Sim. E em que momento, assim, que você tem um clique para pensar, opa, esse aqui passou do ponto, esse aqui não tá sendo um luto saudável, né? Qual momento você percebe isso? Então, a psicologia, ela discute bastante ainda isso, né? O que eles discutem é de 6 meses a 1 ano, assim, que esse processo do luto, né, ele tá muito mais negativo. Por exemplo, lembra das duas fases que eu falei, assim, uma fase voltada para perda e outra para recuperação dessa perda? Quando fica só muito na perda ou só muito na recuperação, nenhum dos dois é saudável, né? Mas principalmente quando você tá muito voltado só para perda e um processo depressivo muito intenso, né, um processo ansioso e tal, e isso realmente vai precisar de uma intervenção e vai precisar de um olhar mais cauteloso, né, durante muito tempo. É esperado que isso aconteça naturalmente ali até uns 6 meses, porque com o passar dos dias você vai se reorganizando, né? Mas claro, isso também é muito individual, né? Por isso que sempre o contato com o psicoterapeuta, e é o psicoterapeuta ou o psiquiatra que vai fazer esse diagnóstico, né? Que vai trazer esse auxílio. Nós, médicos veterinários, a gente só pode, por exemplo, encaminhar, dar apoio emocional ali, né? Mas a gente não pode atuar dentro dessa alçada. Mas até pra gente mesmo, né? Pra gente olhar pra gente, porque tudo depende de como era esse vínculo, tudo depende de quem era esse amor, né? E vai ser influenciado por muitas coisas. Então, o que eles consideram saudável ali é de 6 meses a 1 ano. Mais do que isso, assim, você não consegue levantar da tua cama, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer mais nada porque isso te traumatizou, te dói muito ainda, realmente seria interessante buscar uma ajuda de um profissional da saúde mental. Perfeito. E claro, assim, você pode fazer isso desde o começo, não é assim, é o que dizem, por exemplo, não é obrigatório toda pessoa que está em luto, né, ter o auxílio psicológico de um profissional da saúde mental, mas não é impeditivo, né, você pode sim, e todos os meus lutos eu sempre passo com o meu psicólogo também, porque é isso, tem um apoio extra ali com a minha família, com a minha rede de apoio e tudo mais, né, então é muito individual mesmo, assim, mas é isso, se autorizar a sentir o que você está sentindo, porque isso também é saudável, né? Você processar tudo o que aconteceu, né? E aí, claro, ritualizar da tua maneira. Por exemplo, tem gente que vai querer cremar o animal e deixar em casa, né? Tem gente que vai querer cremar o animal e levar no parque que eles passeavam. Tem gente que não vai querer ter esse contato. Tem gente que vai querer ver o corpinho e se despedir. Tem gente que não vai querer. Então, a gente tenta respeitar isso, né? E claro, dentro da história de cada um. Porque, às vezes, as pessoas se sentem muito culpadas dos seus próprios rituais,
né? Eu já recebi relatos no meu Instagram também de pessoas que, eu me sinto culpado porque eu tenho as cinzas do meu cachorro em casa e as pessoas ficam falando que eu tenho que deixar ele ir, sabe? Tenho que jogar em algum lugar ou no lago e tal, mas... E aí eu sempre pergunto, mas como era a história de vocês, né? Me conta um pouquinho da rotina de vocês, como é que era. Não, ele sempre ficava em casa aqui comigo, então ele tá aqui por isso. Que é isso? Ele não passeava comigo, ele não ia no parque. Por que eu vou levar as cinzas dele para um parque? Não faz sentido para nossa história, não tem sentido nenhum. Então é isso. Então, infelizmente, a gente tem esses fiscais, né? Eu costumo chamar de fiscais de luto. Sim. E fiscais de cinzas agora também, que é um novo termo, né? As pessoas querem que você faça o que elas querem, assim, sem te ouvir. Sim. Sem te perguntar o que faz sentido pra você, né? Então o que eu sempre indico faça o que faz sentido pra você e pra história de vocês, né? Putz, eu gostava muito de comer essa comida com meu pai não tá mais aqui. Faz a comida, né? Eu quero fazer essa comida, quero fazer essa oração. É individual, então é respeitar isso, assim. Não tem muito regras, né? Mas, é claro, a gente só tem que ter esse limite do que é saudável e do que não é, dependendo de como isso tá te afetando, né? Sim. Quando tem a eutanásia envolvida, você acha que isso piora, né, esse estágio de luto? Piora ou você não vê nenhuma relação? Depende. Eu acho que depende de como isso foi conduzido e depende do que é eutanásia para essa família, assim, o que isso significa, né? Porque tem pessoas que a eutanásia é a maior crueldade do mundo, que eu jamais faria e tudo mais, né? Que tem esse discurso. Então, para essa pessoa, uma necessidade poderia ser muito difícil de lidar, né? Trazendo muita culpa, trazendo muita essa questão de será que foi o momento certo? Será que não foi? E se fosse seu, o que você faria? Né? Essas perguntas que sempre fazem e que não dá pra gente responder porque não é nosso. Né? E eu falo, olha, eu seria injusto se eu respondesse essa pergunta pra você porque não é meu. Né? Eu não tenho a história de vocês, eu não tenho o vínculo de vocês, então eu posso te dar opções do que a gente pode fazer e juntos a gente vai decidir, mas eu não posso te falar, olha, faz isso. Né, seria injusto. Então, eu acho que depende muito, assim, de como isso foi conduzido também. E, claro, na comunicação, né, gente? Porque a gente sabe que a gente peca muito na comunicação e tá tudo certo, porque isso não é um problema só da veterinária, isso é um problema social mesmo, né? E são coisas que a gente vai aprimorar pro resto da vida, né? Ética, empatia e comunicação são as 3 coisas que a gente vai aprimorar pro resto da nossa vida. Sim. Sempre dá pra melhorar, sempre dá pra ser melhor, né? Então, ter isso em mente também ajuda muito a gente a estudar mais comunicação, né? Existe comunicação de notícias difíceis, existe a comunicação não violenta, né? Tudo isso são técnicas que ajudam muito a gente, não só profissionalmente, mas na parte pessoal também, né? Em como a gente lida com as outras pessoas e com a gente mesmo, com os nossos próprios sentimentos. Então, isso é uma coisa que nos cuidados paliativos a gente aprende muito, né? E a gente começa a entender o porquê as coisas acontecem às vezes, porque a comunicação é bem difícil. Então, como isso foi comunicado para a família? Né? E às vezes assim, a gente sabe da nossa rotina de trabalho, a gente tá cansado, a gente não se atentou muito e tá tudo certo, mas é difícil a gente se colocar no problema, né? Mas só a gente fala, mas eu falei e eles não ouviram. Sim, talvez eles não tenham ouvido, talvez eles não entenderam, né? Mas o único jeito da gente melhorar a comunicação é entender que a gente também é parte do problema, né? Porque se eu só tô na defensiva ali, eu não me incluo nisso. Mas se eu entendo, putz, é verdade, talvez eu tenha falhado, eu consigo olhar pra mim e ver aonde eu falei e o que eu posso melhorar nessa próxima comunicação, né? E tá tudo certo. Mas eu acho que isso é muito importante, assim, porque a gente já tem relatos, né? Eu nunca presenciei isso na minha prática, mas eu já ouvi relatos de pessoas que levaram um animal para eutanásia e que falaram, a gente vai fazer eutanásia, tá? Tudo bem, fazer eutanásia. Que horas eu volto para buscar ele, né? Ou então a pessoa simplesmente deixou para eutanásia e voltou para buscar para levar para casa e não entendeu que a eutanásia era literalmente matar o animal, né? Então, olha esse problema, sério, né? Então, como é que foi essa comunicação? E aí as palavras também, né? Dentro da comunicação, a gente tem os ruídos, né? Que são o que atrapalha a comunicação. E o ruído semântico, né? Com as palavras que a gente usa, é o que mais acontece no meio da saúde, né? Porque, tem risco de óbito, né? Tá bom, vamos fazer. A pessoa sabe o que é óbito? Às vezes não sabe. Às vezes ela não sabe o significado dessa palavra. Né? Então, às vezes ela aceita coisas que ela não entende. Então, tudo isso tem que estar muito bem alinhado, né? E quando tem os guias, né, de boas práticas de eutanásia também, que a gente pode usar como base, mas como vai ser feita essa comunicação, né? Entender o que é importante para essa família. E, por exemplo, eu já participei de muitas eutanásias também mesmo. Nos cuidados paliativos, a gente não
não faz tanta eutanásia assim, porque a gente trabalha mais com a ortotanásia, que seria a morte natural, né? Mas a eutanásia também pode ser uma saída, e já acompanho muitas eutanásias que solicitaram a minha presença para dar esse apoio emocional, né, e tudo mais. Eu sempre choro, tá tudo certo também, porque é triste, né? Sim. E durante esse processo eu sempre gosto de conversar com as famílias e saber um pouco da história do animal, sabe? Antes do processo. Me conta um pouquinho sobre ele, queria saber como foi a história de vocês. Tem alguma coisa que é importante para vocês agora, que vocês gostariam de fazer? Ai, doutora, a gente gostaria que ele comesse um mamão pela última vez, que ele adora comer mamão, né? Vamos tentar pegar um mamão. Então, corre no mercado, pega um mamãozinho, vamos ver, comeu, não comeu. E isso é importante, né? Eu queria que ele tivesse com o cobertor dele, que ele gosta muito. Traz o cobertorzinho, vamos deixar aqui, né? Então, cada vez mais, assim, a gente proporcionar essa experiência também de despedida de uma maneira mais adequada, né? Narrar o processo de eutanásia, né? Explicar essa pessoa, perguntar o que você sabe sobre a eutanásia. Ouvir também, né? Porque às vezes a pessoa tem uma ideia totalmente equivocada. A eutanásia é sacrificar, né? Sim. A gente reproduz isso ainda. O que você pensa com sacrifício? Já vem uma coisa, meu Deus do céu, né? Vai doer. E não, explicar, olha, a gente vai sedar, né? Não vai sentir absolutamente nada. Narrar esse processo, isso traz mais tranquilidade, né? E explicar, olha, pode ser que tenha uma contração muscular durante esse processo, mas ele já desligou. Então isso daqui é um reflexo, né? Não significa que está sentindo dor, né? O próprio gasping, que é um processo que acontece durante o processo ativo de morte, né? Isso não acontece na eutanásia, mas acontece durante as mortes naturais, porque isso é uma coisa que eu converso muito com as pessoas também, porque a morte que a gente tem de referência é morte de filme, né? Você fecha o olhinho e morre, assim. E na vida real não é assim que acontece, né? A morte tem um som, a morte tem um cheiro, a morte, ela não é tão bonita assim de se vivenciar, né? Então, e tem certas coisas que a gente não está acostumado a ver que pode ser uma impressão de sofrimento, né? Por exemplo, o gasping é a última parte do processo ativo de morte, quando tem a fase da respiração agônica, né? E é aquela boca de peixe, né? Que o paciente abre a boca e puxa a musculatura e fica gaspeando, né? Fazendo esse movimento. E isso as pessoas falam, nossa, mas ele tá respirando, ele tá tentando respirar, né? Traz ele de volta. E não tem... O gasping é um sinal de morte iminente. Não tem nada que você possa fazer que você vai trazer esse paciente de volta. Então, reanimar um paciente em gasping acaba sendo um ato cruel. Não é indicado, né? Mas se a gente parar pra pensar, putz, ele tá respirando, ele tá com reflexo, vamos trazer ele de volta, né? Então, por isso que é importante a gente conversar sobre isso também e entender, porque às vezes a família fica nisso, nossa, mas ele tava respirando muito feio quando ele morreu, então ele morreu sofrendo, né? Não, ele não tá mais ali, né? O cérebro já desligou, é um reflexo final. Então, essas conversas, assim, eu acho que elas são muito importantes pra gente desmistificar isso, porque isso, gente, são coisas que as famílias carregam pro resto da vida, assim. Sim. Já recebi diversos relatos. Quando eu falo sobre gasping, principalmente com os pacientes, né? Porque eu sempre pergunto, você sabe como que acontece quando ele morrer? Ou você quer saber, né? Eu nunca ouvi um não, assim, sempre não quero. Já ouvi, por exemplo, eu quero ouvir, mas eu não quero ouvir na frente dele. Vamos tirar o paciente da sala de conversa. Tudo bem, a gente conversa separado, tá tudo certo. E aí eles falam, nossa, é verdade, mas nossa, isso aconteceu com o meu tio, nossa, isso aconteceu com a minha outra cachorrinha. E eu fiquei com isso na cabeça durante todos esses anos, achando que eu tinha abandonado ela e ela estava sofrendo. E não, é um processo de morte natural, né? Então, esse processo educacional mesmo da morte é muito importante, né? Porque é isso, a gente fala muito sobre qualidade de vida, mas a gente não fala sobre qualidade de morte. Né? Sim. E a gente não aprende sobre processo ativo de morte, a gente não aprende nada disso. Eu também não sabia nada disso. Fui aprender tudo isso estudando a parte, assim, porque era uma dificuldade muito grande que eu tinha, assim, de como é que eu vou cuidar desse paciente, o que eu posso fazer para ele, né? O que é uma morte boa, né? O que é morrer bem? E aí começa aí. Não existe uma definição universal de o que é uma morte boa, o que é morrer bem. É muito individual. Então é por isso que a gente tem que ouvir, né? Por isso que a gente tem que educar mesmo e conversar, porque isso ajuda essas... Fugiu a palavra em português. Misunderstood? Esses mal-entendimentos, perdão. Esses mal-entendimentos com as famílias, né? Porque isso pode trazer muito mais sofrimento. Então, assim, a eutanásia, ela pode ser uma ferramenta muito importante, e uma coisa que eu sempre reforço com eles é a eutanásia, ela também é um ato de amor. Né? Não é simplesmente o abandono, não é simplesmente, né, você mandar matar, não é. A gente tem que ver os dois lados, entender, sim, é um procedimento difícil, com certeza, e sempre vai ser, né? Mas entender que isso também é um ato de amor, né? Um ato de compaixão em algumas situações. É uma opção, né? E tratá-la como uma opção também. Isso é o que eu sempre falo. Não, a eutanásia não faz sentido pra mim. Tá bom, então, a gente tem isso daqui pra fazer. A gente tem esse caminho pra seguir juntos.
E, por exemplo, no cuidado paliativo, né, pode ser uma questão também. Putz, aquela família não aceita eutanásia em hipótese alguma, não pode, e esse paciente não está morrendo bem. O que eu faço com ele? Né? E aí a gente tem uma coisa que se chama sedação paliativa, né? Que quando o paciente ele tem 2 rotas para seguir ali para a morte, né? Durante essa fase final. Pode ser a rota mais tranquila. Na rota mais tranquila a gente tem uma debilidade do nível de consciência, ele vai ficando tranquilo ali, cada vez mais deprimido e entra num semicoma, um coma e a morte acontece. Então é um processo tranquilo que geralmente a gente não precisa intervir, né? E a gente tem a rota mais complicada. Na rota mais complicada, esse paciente ele pode ter convulsão, ele pode vocalizar, ele pode ficar extremamente agitado, aí ele entra no semicoma, no coma e a morte acontece. Então, durante esse processo, é bem feio de ver, né? Sim. E claro, isso é um sofrimento. Então, como é que a gente trata isso? A gente pode tratar com os anticonvulsivantes, né, benzodiazepínicos e tudo mais, defende o que está acontecendo, mas se ele não responde, mesmo assim, se é um sintoma refratário, a gente pode sedar esse paciente, né? A gente mantém ele numa infusão contínua de sedativo e a gente não vai eutanasiá-lo. Por quê? Eu só estou sedando ele, né? Eu não estou induzindo uma parada cardiorrespiratória. Ele vai ficar sedado durante esse processo ativo de morte e ele vai morrer quando ele tiver que morrer. Esse processo vai acontecer dessa maneira, né? Então, sempre tem alternativas, sim, né? É que às vezes a gente não sabe, tá tudo bem, né? Mas eu sempre apresento esses mundos, assim, de acordo com o que faz sentido para aquela família, né? Pra gente ter, assim, o melhor desfecho possível e tá todo mundo confortável com essa decisão. Legal. E, Rafa, você lida com muitos colegas veterinários que passam por esse processo de luto. Como que é pra você? E o que você acha que pode ajudar aos veterinários que acabam tendo essa rotina clínica, né? Às vezes sente muita culpa por perder um paciente. E é bem aquilo que você falou, né? Na faculdade eles não têm essa matéria, ninguém prepara a gente pra perder o paciente, né? Exatamente. Isso é bem difícil, assim, porque é a realidade, né? E o que eu sempre tento trazer isso é a gente desconstruir isso dentro da gente mesmo, assim, que a nossa profissão, ela traz isso. Trabalhar com vida é trabalhar com morte. Porque a gente tem essa noção de que vida e morte são opostos, né? E não são, né? O oposto da morte é o nascimento. Então o paciente nasce, ele vai viver e ele vai morrer. A gente também, é a mesma coisa. Então morte e vida não são opostos. A morte, ela faz parte da vida, né? E isso é muito importante lembrar. Por quê? Quando a gente fica lá, não, porque eu me formei para salvar vidas e tudo mais. E às vezes salvar uma vida é garantir uma morte digna também. Porque o fim da vida, ele começa ainda em vida. O processo de morrer, ele começa em vida. E é uma coisa que a gente não é preparado, né? Então, assim, trabalhar com vida é trabalhar com morte. E a gente tem que entender isso. É uma coisa que a gente tem que trabalhar dentro de nós, assim. Tem pacientes que vão vir pra gente curá-los, e eles vão viver muito mais tempo. E tem pacientes que vão vir pra gente pra morrer com a gente. E isso é a nossa profissão. É que ninguém fala isso pra gente, né? Esse é o grande problema, assim. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente entender isso, e entender que nem tudo é culpa nossa. Claro, somos humanos, estamos sujeitos ao erro e tá tudo certo, faz parte da experiência humana, que a gente possa aprender com isso, né? Mas que nem tudo é culpa nossa. Não é porque o seu paciente de 17 anos, cardiopata, nefropata, faleceu que você é um péssimo profissional. Ele faleceu porque chegou a hora dele, porque ele ia falecer, você fazendo qualquer outra coisa, né? Isso não é culpa sua. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante, assim, de entender o que de fato é culpa nossa, que claro, a gente pode errar, né? E o que de fato é um processo natural. E a diferença do curar e do cuidar, né? Porque a gente tem que trabalhar isso dentro de nós também. O curar, se você pôr na balança mesmo, a gente cura muito pouco. Quase 80% dos pacientes têm doença crônica degenerativa progressiva que não vão se curar, né? Então, a gente vai cuidar deles. Então, trabalhar isso com a gente também. Porque nessa questão de ganhar ou perder, né? Eu não gosto dessa comparação de campo de batalha, de guerra, né? De ganhar e perder. Mas a gente sempre vai perder contra a morte. Então, e é isso, ela é nossa companheira de trabalho, né? Ninguém quer ela no happy hour, né, tomando um café ali, mas ela tá ali, ela tá lá e ela vai estar ali, né? Uma hora ela vai fazer uma visita. Então, é justamente isso, quando a gente olha por cuidado, a gente sempre vai ganhar, porque não importa o desfecho. A gente sabe que aquele paciente tá na fase final de vida, a gente sabe que ele vai morrer uma hora, mas a gente vai continuar cuidando dele. Não vamos abandonar ele com aquela frase de, não tem mais o que fazer, né? Não, vamos olhar para ele de uma maneira diferente, porque a gente olha muito para a doença e não olha para o paciente. E com as doenças, a gente sempre vai perder.
quase sempre a gente vai perder, né? É muito difícil a gente conseguir driblá-la, por exemplo, muitas têm cura, claro, mas doenças crônicas e degenerativas não, a gente sempre vai perder. Então, eu posso cuidar desse paciente, aí eu começo a ganhar, aí eu começo a entender o meu papel ali, que acho que é isso que, pra mim, pelo menos, foi minha grande virada de chave, assim, de entender o meu papel com aquelas famílias, sabe? Todos os meus pacientes morrem hoje, isso eu sei. É triste, sim, é triste, mas eu entendo, e assim, fica mais leve, porque eu quero que eles morram com dignidade, e eu sei que eu vou dar o meu melhor ali pra garantir que isso aconteça, sabe? Então, claro, já aconteceu, não vou falar, tipo, nunca aconteceu de você se sentir culpado, não, claro, mesmo trabalhando com cuidados paliativos, já aconteceu, gente, e acho que isso é natural, sabe? É como a gente lida com isso, eu fico, putz, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, eu nunca vou ter essa resposta, porque eu não vou ter outra oportunidade pra fazer. Sim. Mas eu posso ficar alimentando essa culpa, né, de não, ou simplesmente entender, não, aconteceu o que tinha que acontecer. Eu sei que tecnicamente foi o meu melhor, foi o que eu tinha, né, de estudo ali, de capacidade para fazer, e foi muito bom, mas teve um desfecho triste, né, porque, por exemplo, até mesmo com esse processo, a gente fica muito assim de, o tutor quer que o animal morra em casa, na cama que ele gosta, assim. E às vezes não vai dar certo. Eu tenho que colocar o animal como prioridade ali, né? Se meu paciente está morrendo bem, ele pode morrer em casa com a família tranquilamente, sim. Mas se ele não tá, ele vai precisar de um internamento, ele vai precisar de ir pro hospital, ele vai precisar de auxílio, ele vai precisar. Então, o nosso plano não vai dar certo. E isso é uma coisa que eu sempre converso com a família. Olha, pode ser que aconteça, pode ser que aconteça. Mas eu entendo isso, mas eu não posso dizer assim que eu não me sinto culpado ou frustrado por não ter dado certo o plano inicial, sabe? Putz, eu queria que ele morresse em casa com a família, mas não deu certo. Né? O que eu poderia ter feito diferente? E eu olho e falo, não, nada. Aconteceu do jeito que ia acontecer. Era o melhor cuidado para ele, era no hospital, não era em casa, né? Mas não vou dizer que isso não me afeta, sabe? Afeta sim, acho que é natural, né? Então acho que a gente tem que desconstruir muitas coisas dentro de nós, assim, em relação ao que foi ensinado, né, e o que a gente põe em prática, porque é difícil, assim, e acho que tá tudo certo a gente fica triste, tá tudo certo a gente se envolver e sentir, isso não é um problema. O problema é quando a gente fica mais culpado do que, de fato, né, culpado por estar triste, porque isso acontece muito, né, putz, eu tô culpado porque eu tô chorando, eu me sinto mal porque eu tô triste, né? E é difícil, gente, a nossa profissão é uma coisa que exige esse suporte psicológico, né, muito grande. Deveria ser obrigatório pra gente ter um psicoterapeuta, né? Porque a gente lida com coisas que é muito difícil mesmo. É assim, é aquela rotina de, putz, acabei de fazer uma eutanásia e tem um paciente esperando para ser vacinado na recepção, né? E aí você tem que respirar e é aquela rotina insana. E quantas vezes a gente não passa por isso, né? Então, é uma coisa que a gente precisa, assim, é o que eu sempre falo. Às vezes a gente tem que colocar a nossa dor no bolso, mas não esquece ela no bolso, né? Porque a gente esquece ela vai morfar no bolso e vai ficar horrível ali, né? Então, às vezes é no final do dia mesmo que a gente vai ter que dar aquela respirada, comer um brigadeiro, chorar no banho, né? E tá tudo certo, assim. Quantas vezes eu já não fiz isso, assim, eu só preciso me dar 5 minutinhos pra eu chorar que eu já volto, peraí, né? Vou lá, dar uma choradinha, volto, tudo certo, e é a nossa ferramenta, né? E isso é muito individual também. Cada um tem uma ferramenta única, assim. Tem gente que gosta muito de escrever as coisas, eu já tive essa fase também de escrever bastante, tive colegas que escreviam muito, isso ajudava eles a colocar pra fora, né? A gente tem a nossa rede de apoio, e isso é uma coisa muito importante. Às vezes no trabalho a gente tem, né, aqueles colegas que a gente pode contar muito bem, que a gente fala, que a gente chora junto, e às vezes infelizmente não, né? Tem casos que a gente trabalha em ambientes que realmente são um pouco tóxicos, assim, e que não tem essa possibilidade, né, numa equipe também alinhada. Então, existem várias possibilidades dentro disso, mas é muito importante a gente buscar que não seja uma rede de apoio dentro do hospital, né, ou da clínica, pode ser fora, né, e que mesmo se a gente não tiver, a gente tem como solicitar ajuda, né? Tem o psicoterapeuta, tem o canal 188, é só ligar para o 188, você pode conversar também, é gratuito aí pra gente no Brasil, então lembrar que a gente não tá sozinho nesse processo, né? E que é um processo contínuo de aprendizagem, de elaboração, de crescimento, né? E que quem a gente é hoje não é quem a gente é amanhã, né? Então acho que isso é muito importante, assim, a gente ver quais ferramentas fazem sentido pra gente, né? E trabalhar isso dentro de nós mesmos, assim, que entender que a gente não é culpado de tudo que acontece, coisas ruins vão acontecer, coisas tristes vão acontecer, e que não necessariamente isso é culpa nossa, né? Mas que a gente tem que sim que se preparar, né, em todos os sentidos para lidar com essas situações e se preparar também para se cuidar durante esse processo. E lembrando que não dá para fazer isso sozinho, né? Que a gente precisa desse apoio, precisa dessa rede e precisa desse auxílio também. Legal. Rafa, o que você acredita ser a melhor parte
dessa especialidade que você escolheu? A melhor parte pra mim é conhecer histórias. Eu amo as histórias dos pacientes, eu amo as histórias das famílias, eu amo essas histórias, assim, essas vivências. Isso é o que me faz, me dá razão, assim, para continuar e faz eu me sentir vivo, sabe? De saber que eu também posso ser parte dessa história em um momento tão delicado, assim, onde geralmente as pessoas são abandonadas, né? Então, isso é o que me motiva, assim, a estar ali e ter forças também para conseguir lidar com todo esse processo, sabe? Mas eu amo as histórias, assim, eu amo ouvir as histórias e a marca, assim, que essas famílias e esses pacientes deixam em mim também e um pouquinho do que eu deixo neles. É acho algo que que essa você troca pra mim leva é pra muito sua importante. vida. É bacana mesmo. E qual seria a parte Sim. mais difícil? A mais difícil, com certeza, são as despedidas, né? Por mais Sim. que eu trabalhe, assim, com morte, literalmente, nunca é fácil e nunca vai ser. Nunca vai E eu ser. entendi isso, assim. Eu entendi que o que eu escolhi não é fácil e que quando começar a ser fácil, tem alguma coisa errada, sabe? Porque, opa, tem alguma coisa aqui que não tá legal, assim. Então, com certeza é a parte mais difícil, assim. As despedidas, elas são muito difíceis, elas são muito emocionantes, são muito tristes, assim. E acho que o mais difícil, além das despedidas, é fazer os cuidados paliativos por si só. Porque não é fácil, gente. Manejo de sintomas é algo muito difícil, mas é possível, claro, a gente consegue fazer. E fazer isso com animais selvagens é mais desafiador ainda, porque eu trabalho Sim. com animais que não têm estudos farmacocinéticos e farmacodinâmicos da maioria dos fármacos existentes, então é muito desafiador, assim, a gente conseguir manejar tudo isso, assim. Mas é possível, né? E a Sim. gente tá tentando produzir essas evidências também para conseguir melhorar, assim. Mas isso, acho que esses dois pontos são os mais desafiadores, assim, para mim. Rafa, qual que é a frase que você mais repete para os tutores que estão passando pelo luto? Tem uma frase do Ursinho Pooh, que eu uso sempre em aula também, e uso pra mim, que é que sorte a minha em ter algo que faça com que dizer adeus seja algo tão difícil. Ai, que lindo. E eu acho que ela faz muito sentido pra muitas coisas, e eu acho ela linda, e eu sempre choro com ela, porque eu acho que é isso, assim, eu acho que ela resume, sabe, a experiência da vida, que a gente é finito, a gente vai acabar, a gente vai morrer um dia também, não sabemos quando, mas que sorte a nossa ter esses amores no nosso caminho, né, e que é isso, se dói dizer adeus é porque valeu a pena essa vivência, porque a gente tem essas histórias, né? E claro, a gente não quer dizer adeus, mas é algo inevitável. Mas eu acho que ela resume muito bem, assim, o sentido do amor, sabe? E do presente, dos momentos e do agora, assim, que eu acho que a gente esquece um pouco nessa rotina insana dessa sociedade que a gente vive, né? A gente sempre tá no acelerado, não para tomar um café da manhã direito, não pensa, sempre pensando lá na frente, e a gente esquece que hoje pode ser o nosso ótimo dia, né? Então, isso é uma coisa que eu trabalho muito em terapia também, assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então pensar no presente me ajuda muito a viver a vida de fato, sabe? Não, eu tenho aqui agora pra viver, eu tenho que estar presente, eu tô numa mesa com os meus amigos sem celular, vamos se conectar, vamos falar, sabe? Tô aqui agora, falo que eu amo agora, abraço agora, porque eu não sei se vai ser a última vez, sabe? Então acho que isso resume bem, assim, sabe? Estar presente, viver um dia de cada vez e até o nosso último dia. E você aprendeu muito com essa parte da especialidade que você escolheu, né? Sim, mudou minha vida. Sim. Mudou minha vida, assim, literalmente mudou minha vida. Eu vim de um processo muito difícil, assim, porque eu tive o burnout, né? Foi uma coisa muito, muito difícil pra mim. Eu tive uma tentativa de suicídio também, foi bem complicado nessa época. E foi quando tudo aconteceu, e foi quando meu pai ficou doente e tudo mais, e eu conheci os cuidados paliativos nessa época, assim. Foi um clique que me deu, e quando eu comecei a estudar, eu falei, isso faz mais sentido pra mim, sabe? E literalmente, assim, mudou a minha visão de mundo, sabe? De vida, assim. Eu comecei a enxergar as coisas de uma maneira que eu não tinha capacidade antes, assim. Então, pra mim foi muito, muito... Sou muito grato, assim, à especialidade por isso, porque mudou minha vida literalmente, profissional e pessoal. Que legal. E, Rafa, o que você acha que você aprendeu mais, tanto nessa área quanto com os animais? Eu aprendi a viver, eu acho, sabe? A viver um dia de cada vez e viver o momento e entender que todas as experiências que a gente tem, as trocas que a gente tem, elas são únicas, assim. E que às vezes a gente não tá aberto, a gente não consegue enxergar e tá tudo certo, porque não é só isso, né? A gente vive numa sociedade que é extremamente complicada, né? Nosso sistema social é extremamente complicado.
Mas foi isso, assim, eu aprendi a enxergar a vida de uma outra maneira, sabe? E enxergar a morte também de uma outra maneira. Ela não é a grande vilã que a gente pensa. É claro que é triste, com certeza é triste, mas existe uma beleza que eu não consigo dizer, assim, não é lindo, mas existe uma beleza oculta no processo do morrer, porque existe uma transformação ali, sabe? Eu acho que é quando a gente entende a vulnerabilidade do que a gente é e a gente se autoriza a ser o que a gente é. E a gente vê muito isso com as pessoas também, né? As pessoas que estão em fase final de vida é muito transformador, assim, você tem um olhar diferente sobre tudo. Então, acho que ter a consciência disso também de uma maneira mais... e vivenciar mais isso, muda um pouco as coisas, sabe? Os problemas que eram gigantes passam a ser pequenos, as brigas gigantescas que a gente tinha antes por coisas que não fazem sentido não existem mais, então a vida tem um outro sabor, assim, você começa a olhar de uma maneira diferente, sabe? E se você pudesse deixar uma última mensagem para alguém que tá com o coração apertado, seja pelo bichinho, ou que tá nesse processo de entendimento do luto, né, e da morte, qual seria? Bom, primeiro eu quero dizer que eu sinto muito pelo que você tá passando, pelo que você tá sentindo. Eu não consigo imaginar, porque não tem a história de vocês, mas, né, empaticamente eu sinto muito mesmo, porque é difícil, é um processo difícil. É um dia de cada vez, né? A gente vai encontrando sentido nas coisas, a gente vai levando os nossos amores com a gente, né? E é isso, eu costumo fazer uma comparação que o nosso coração quebra, né? Literalmente o coração partido ali. E com o tempo ele vai cicatrizando, né? E é o tempo mesmo, e essa cicatriz que vai ficar no nosso coração é a saudade, que vai ficar para sempre, né? E lembrando dos nossos amores. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro daquela foto, que sorte a gente teve de ter esse amor, né? Então, não romantizando, claro, porque é muito difícil, mas é um dia de cada vez, e que a gente possa seguir um dia de cada vez, honrando a história dos nossos amores, né? Lembrando deles, não precisa esquecer, que acho que a sociedade traz muito isso, esquece, segue em frente, né? E seguir em frente não é esquecer, né? A gente não quer esquecer os nossos amores, e é até cruel isso, né? Então que a gente possa lembrar deles com muito amor, com muito carinho, com lágrimas quando elas vierem, né? E tá tudo certo. E eu acho que um desejo que eu tenho para todos nós, assim, que é muito o fundamento do cuidado paliativo também, que eu gosto muito, é que todos nós possamos viver tão ativamente quanto possível até o nosso último dia de vida. Eu acho que isso é um desejo muito genuíno, assim, que é o que eu desejo para mim, que eu desejo para todos vocês, porque a gente não sabe quando é o último dia, né? Então, que a gente possa viver e ter essa experiência de vida aqui da melhor maneira possível, né? Um dia de cada vez. Vão ter dias bons, vão ter dias ruins, e a vida é isso, né? Essa questão de, a vida é feliz. Felicidade e tristeza são momentos, né? A vida é a vida e vai continuar acontecendo. Então, que acho que a gente fica muito preso nessa utopia de, quero ter uma vida feliz e tal. E isso meio que frustra a gente, né? Porque a gente descobre que a vida vai ser a vida e vão ter momentos e tá tudo certo, e a gente vai um dia de cada vez, né? Então, eu sei que eu falo muito isso, mas é um dia de cada vez, gente. Pra mim faz muito sentido, pelo menos, um dia de cada vez, porque é um dia que a gente tem, né? Rafa, eu queria agradecer imensamente, né, você ter participado aqui. Eu fiquei bem emocionada do começo ao fim. Eu também, eu tô segurando aqui o choro. Um papo, assim, muito, muito engrandecedor mesmo. É um prazer te conhecer, é um prazer ter você aqui com a gente, de verdade, assim. Muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. O prazer foi meu. Sintam-se abraçadas se vocês gostam de abraço, porque às vezes a gente toca nos pontinhos difíceis mesmo. Sim. Sinto muito por isso, mas obrigado pelo convite, obrigado por me ouvirem. Obrigada por você ter aceitado. Acho que trouxe pra gente muitas visões diferentes também, né? E um assunto muito legal, muito... É bonito, igual você falou, tem a sua beleza, né? Então é bom conversar sobre isso, assim. Mas muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Bom, gente, esse foi o episódio com o Rafa Vieira. Espero que vocês tenham gostado, assim como foi legal pra gente, né? Engrandecedor. E nos vemos em breve. Até o próximo episódio. Até, pessoal!